vocês vieram para a região, né? Você e o Guilherme vieram para a região para trabalhar. Você trabalhou aqui em Itapiranga, você falou que fizeram um plantão. O primeiro plantão foi em Itapiranga, né? Isso. E depois disso, você trabalhou em alguns outros lugares? Sim, eu trabalhei por algum tempo, eu trabalhei aqui, né, em alguns plantões, que inclusive aqui funcionava na escala de sobreaviso, né, então a gente podia ficar em casa. Muitas vezes eu ficava na casa de vocês, né, inclusive. E trabalhei, assim, de dia eu trabalhava na unidade de saúde, no posto, né, ali de São João do Oeste, que eu era concursada. Trabalhei ali mais ou menos 1 ano e meio, né, então até ali entrar a pandemia eu estava trabalhando ali. E aí, claro, ali era o horário de dia, né, o horário de funcionamento do posto, e de noite, algumas noites da semana, ou mesmo no final de semana, a gente dava plantão, né, então Itapiranga, Iporã, Descanso, São Miguel, próprio São João, no hospital lá, né, então a gente sempre acabava complementando, porque a nossa intenção nesse período ali de 2 anos pós nos formarmos era justamente ganhar experiência, né, ter essa vivência como médicos clínicos mesmo, antes de ir para uma especialidade, e também guardar um dinheiro, né, porque a gente sabia que, primeiro, que a gente saiu da faculdade e a gente não tinha nada, né, então nós iniciamos juntos a nossa vida como casal também, né, porque nós casamos em fevereiro de 2019, e a gente se formou em dezembro de 2018. Então é ali que a gente realmente começou tudo a construir a nossa família. E a gente precisava de dinheiro para isso, também porque pensando mais para frente que a gente iria voltar para alguma cidade grande para fazer a residência, e a residência é um momento que a gente recebe uma bolsa, então financeiramente seria um pouquinho mais difícil, e aí a gente já estava se preparando, fazendo o famoso pé de meia, né? E assim, para as pessoas que nunca ouviram falar na médica, porque assim, às vezes os médicos também são um pouco mais restritos, né? Mas a questão de o que significa fazer uma residência? Porque você estava concursada no município de São João do Oeste, e aí você pediu afastamento, saiu para fazer uma residência. O que te levou essa questão de ir fazer uma residência? Por que você não ficou como concursada trabalhando em São João do Oeste? A residência, assim, ela é como se fosse uma pós-graduação, né? É um complemento à graduação. E é uma das formas, que é uma das formas mais regulares, assim, do médico se tornar especialista em algo, né? Então, se ele tem a intenção de ser especialista, um dos caminhos é por meio da residência. E como é que funciona, né? Você escolhe qual é a especialidade que você quer seguir e você se inscreve para a prova, né? Então é uma prova como se fosse um vestibular, mas somente feito por médicos, né? E é algo bem da área, é área médica mesmo a prova. E aí você entra passando nessa prova, você entra na residência, que é uma capacitação assim integral, né? Não é assim curso de final de semana, não é algo que você consegue conciliar com outro trabalho, né? Então assim, é algo que é diário, realmente, é de segunda a segunda muitas vezes, né? Durante o dia. Tem a parte hospitalar, tem a parte de ambulatórios, que são os atendimentos em consultório, né? Muitas vezes tem plantão também. Então é algo bem intenso, né? Você faz uma imersão mesmo naquela especialidade. E aí, no caso, eu escolhi fazer clínica médica primeiro, porque ela é uma residência meio que básica, uma área básica que a gente chama, para você poder fazer outras especialidades clínicas. Eu não poderia ter feito só geriatria, né? Geriatria é uma subespecialidade. Então, para eu fazer geriatria ou para eu fazer cardiologia, pneumologia, gastroenterologia, todas essas subespecialidades clínicas, você precisa ter a residência de clínica médica antes, que são 2 anos, né? Então, esse tu fez lá fiz isso lá em Passo Fundo, e aí depois escolhi fazer geriatria, então eu tive que prestar mais uma prova, né, para entrar na residência de geriatria, e aí que também foram mais 2 anos, né? Isso é tipo uma bolsa pelo MEC? Como é? A maior parte sim. Tem alguns que são os hospitais mesmo que providenciam, assim, mas as que eu fiz, a bolsa vinha do MEC mesmo. E você tinha me perguntado, eu não te respondi, né, sobre o porquê que eu saí. Porque realmente, né, é uma questão que
e que na época dá aquele friozinho na barriga, né? Assim, eu era concursada, o Gui, na mesma época, o Guilherme foi chamado também num concurso de São Miguel do Oeste, que era onde nós morávamos, então seria muito cômodo, assim, pra gente, seria algo muito interessante, né? Mas a gente parou, assim, a gente conversou muito sobre isso na época e o nosso sonho não era, né, não era ficar nisso. O nosso sonho era realmente ter o nosso consultório mais adiante, ter os nossos horários, fazer o nosso trabalho, sermos os nossos próprios chefes, digamos assim, né? E trabalhar numa unidade de saúde é algo, é espetacular, né? Ter essa vivência que eu tive também, assim, eu não me arrependo nem por um segundo, porque eu acho que foi algo que me acrescentou muito como pessoa e como profissional. Mas eu sentia que não era o que eu queria realmente fazer o resto da minha vida, né? Então eu precisei largar uma situação que realmente foi algo um pouquinho Era tenso, cômodo, né? era cômodo e foi um pouco tenso, porque inclusive na época, foi a época da pandemia, né? E aí largar um trabalho ali que te dava toda uma segurança, né? Caso alguma coisa acontecesse, mas não, larguei, né? E aí fui para Passo Fundo, inclusive eu saí de São João do Oeste em agosto para ir para Passo Fundo, isso foi em 2020, né? Então, em agosto de 2020, saí dali do posto de São João para ir para Passo Fundo, para eu conseguir focar mais nos estudos, porque aqui eu não estava conseguindo estudar, eu trabalhava em São João e eu morava em São Miguel. Então, todos os dias eu fazia os 50 quilômetros de carro para ir, passava o dia inteiro lá, voltava, às vezes dava plantão, dormia, por exemplo, em Iporã, voltava direto para São João, então não estava conseguindo conciliar os estudos para fazer a prova de residência. Aí eu saí, fui para lá, fiquei trabalhando, daí lá eu trabalhava em Carazinho, que também era uma cidade próxima, enfim, mas daí era diferente, fazia os meus horários e conseguia estudar e deu certo, né? Lá em Carazinho, tu pegou alguma experiência lá na UPA, né? Isso. Aqui na UPA de Carazinho, e principalmente com os casos de Covid-19. É. Imagina, isso era um desespero na época, porque quando começou em 2020, vocês estavam no meio, né? Tava Sim. praticamente... Eu trabalhei lá em Carazinho, a maior parte dos dias que eu trabalhava, inclusive, era na tenda Covid. A UPA lá, ela tem uma estrutura, enfim, toda, né, de concreto, um prédio normal, né? E aí eles fizeram, na época da pandemia, um container separado do lado de fora para atendimentos de casos respiratórios. E eu geralmente trabalhava naquele container, né? E era assim, era quase que insalubre, né? Porque era um lugar fechado, com pacientes respiratórios, então a gente usando toda aqueles EPIs, né, máscara, às vezes usava aquela outra máscara por cima, face shield, que era um plástico, assim, que a gente cobria. Era bem parecido. Colocava uns aventais. Astronautas. E aí, e trabalhava lá naquele container, e era um paciente, assim, o atendimento era 5 minutos, não tinha como ser algo profundo, porque era uma fila, assim, de horas de pacientes esperando, e realmente não tinha, assim, às vezes não tinha onde você colocar mais paciente, porque eram muitos casos, e foi desafiador. Essas vivências, elas também transformam a gente, fazem a gente mais forte, né? Porque, na verdade, não existia nenhum protocolo também de como tratar essa doença, né, do Covid-19. Então, automaticamente, vocês iam levando como dava as pessoas, né? Atendendo o máximo possível. E também vocês estavam em contato, né, com a doença. Poderia estar tendo algum problema. Era uma sensação de insegurança mesmo, de medo, né? Do desconhecido.